11 coisas para você jamais fazer na sua regência. Bem-vindos ao Conservatório Imperial. No vídeo de hoje nós vamos falar do que você não pode fazer na sua regência e o porquê você não pode fazer. O último item, o 11º, é um muito importante, que é sobre a batuta. Eu vou dizer porque a maioria das batutas são inúteis, para nada servem, a maioria. Vocês vão entender, vou explicar lá na última. Bom, vamos lá. Eu sempre falo do que fazer, eu vou falar hoje do que não fazer. Tão importante, tão fundamental quanto o que você tem que fazer é saber o que não se pode fazer de jeito nenhum, tá bom? Primeiro item que um regente, um maestro, independente do nível, claro que se ele já for um regente profissional, ele sabe disso. Mas você que está aprendendo a arte da regência, tanto do lado de cá, regendo, como um músico e quer compreender melhor o regente, primeira questão, nunca usar gestos contra-intuitivos. Nós já falamos que existem aí gestos claros e códigos, né, entre o músico e a orquestra, mas alguns gestos são quase que universais. E eu observo que muitos que estão aprendendo a reger usam gestos contra-intuitivos, ou seja, o gesto diz uma coisa, mas ele quer outra coisa da orquestra. Isso jamais vai funcionar. É muito importante você pensar nisso. Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos, já falei isso várias vezes. Piano, orquestra, eu quero bem suave, bem legato. O gesto é contra-intuitivo. Não adianta você fazer isso. O gesto tem que dizer uma coisa para que você tenha aquela coisa. Ou seja, não façam gestos contra-intuitivos. Vou dar uma dica para você se corrigir. Grave sua regência no celular e depois anote 5 erros que você faz dessa natureza. 5 erros contra-intuitivos que você comete na sua orquestra. Vou citar mais um. Você está lá regendo última nota e vai fazer o corte. O que vocês acham que vai acontecer com um corte desse? A orquestra vai parar de maneira suave ou a orquestra vai parar de maneira brusca? O que acontece se você tiver a 200 por hora e enfiar o pé no freio? Né? O carro vai parar de maneira suave? Vocês já sabem a resposta. Então, este é outro gesto contra-intuitivo. À medida em que você vai aprendendo gestos, aprendendo a fazer, por exemplo, a regência, você vai entendendo que existem gestos que são intuitivos, que te ajudam, que são os seus amigos, e gestos que são os seus inimigos na hora de reger. Primeira coisa, não posso usar gestos contra-intuitivos. Não posso usar gestos contra-intuitivos, tá bom? Grava isso, isso é muito importante. Vocês vão ver que esses 11 temas eu vou voltar, e eles estão interligados, tá bom? Outra coisa, eu citei 11 elementos do que você não deve fazer na regência. Existem muitos mais, tá bom? São infinitos. Eu citei apenas 11, não que não existam outros, tá bom? O segundo tema é muito importante. Não cantarolar uma coisa e fazer outra. É muito comum, o maestro, ele não precisa ser o Pavarotti, um tenor, mas ele precisa conseguir cantarolar as notas afinado e demonstrar para a orquestra mais ou menos o que ele quer. Como eu cantei uma frase decrescendo, né? Então, não a orquestra, não é é. O que muitos que estão aprendendo a reger, eu sempre via isso na orquestra lá, que eu regia no Infraero, às vezes eu queria que algum músico aprendesse a reger, ensinava ele, colocava ali, observava aqui, vamos fazer assim, pessoal, e aí ele, não adianta você dizer uma coisa aqui e dizer outra coisa aqui. São
elementos diferentes. Ou seja, jamais faça isso. Cante uma coisa e peça o que você cantou. Porque você já induz o músico, a orquestra e o grupo pelo que você está dizendo, tá bom? É aquela velha história que eu sempre conto da criança. A criança faz o que você faz, não o que você diz para ela fazer, tá bom? Então, é muito, muito, muito importante que você saiba, né? Pelo menos pronunciar as notas afinado para você demonstrar para a orquestra o que você quer. Eu lembro na época que a gente fazia muita ópera, tocava muita ópera, e todos os maestros ali, né, eles tinham praticamente decor, claro que eles estavam com a partitura ali, mas eles tinham praticamente decor a letra, que às vezes é em alemão, francês, não precisa chegar a tal nível. Eu estou dando um exemplo em óperas que a gente fazia. E ele cantarolava justamente como os tenores e as sopranos fariam, certo? E para a orquestra ir junto, já preparando antes, tá bom? Então, muito importante é que você não cante uma coisa e peça outra coisa para a orquestra, tá? Importantíssimo. Terceira questão muito importante. Vejam bem, você precisa deixar claro a sua intenção no ensaio. Como assim? O que é deixar claro a sua intenção no ensaio? Vamos lá. Na medida em que você monta um repertório, né, você tem vários problemas. E aí você vai trabalhar esses problemas mais grosseiros, que são problemas como desafinação, troca de nota, intensidade, músico entrando antes, naipes não entrando junto. Trabalhou esses erros grosseiros? Trabalhou. Deixou isso limpo? Deixou. O que você vai fazer? Você vai começar a inserir uma interpretação. Se você tem uma orquestra monumental, formidável, talvez você não tenha esses problemas primeiros, grosseiros. Então você já pode entrar direto com a interpretação, mas não é o caso da maioria das orquestras, principalmente das orquestras de hobby, as orquestras amadoras, que a pessoa está ali para tocar, ele tem qualquer outra profissão e não é músico profissional, só está ali para aprender. Então é diferente, tá, os conceitos das orquestras, mas enfim, retomando. Quando você vai colocar a interpretação, eu vejo muitas vezes quem está aprendendo a regência não deixar claro a sua intenção. Como assim? Olha, compasso, vocês sabem que existem as letras de ensaio, compasso, em algumas orquestras de igreja você tem coros, estrofes, fala assim, olha, quando nós formos começar o coro, eu quero piano, tá? Coloquem piano, tá bom. Daqui a pouco, no próximo ensaio, ele pede aquele trecho forte. Daqui a pouco ele pede de médios o forte. Aí ele muda, ele faz rápido, ele faz devagar. Ele não tem um andamento, ele não sabe a interpretação que ele quer fazer. Ele fica mudando toda hora a interpretação, a ideia, a intensidade. O que você vai fazer com isso? Simplesmente você vai enlouquecer a sua orquestra. Vocês já viram uma bancada de um luthier organizado? Que no ateliê, se eu puxo a minha gaveta, tudo tem o seu lugar. Eu vou precisar, eu pego um cirurgião, ele tem tudo certinho ali. Ele pega e já sabe o que ele precisa. Ou seja, tá tudo certinho ali. Tem a ordem, porque se ele ficar alterando, ele vai se perder. É a mesma coisa quando você está organizando o seu ensaio. Você precisa deixar claro para o músico, olha, aqui é piano, aqui é crescendo, aqui eu gostaria de um destaque daquele naipe, do oboé, menos aqui, e você vai, desta maneira, organizando o seu ensaio. Você vai organizando a sua orquestra, tá bom? É assim que faz, ou seja, não enlouqueça seus músicos. Por que eu separei esse terceiro tópico? Muitas das vezes tocando em orquestra amadora. Pessoal, aqui eu quero assim, piano, tá bom. No outro dia ele já queria diferente. No outro dia ele já queria diferente. Isso vale para interpretação, intensidade,
andamento, velocidade. Um dia era assim, outro dia era assim. A orquestra nunca vai ficar boa, tá bom? Você acerta uma receita de bolo e você muda, não vai funcionar. Então, defina o que você quer e deixa claro para os músicos paulatinamente, tá bom? Isso vai depender também do nível da orquestra, tá? Questão número 4, muito importante, que é o que você nunca deve fazer na sua orquestra. Você não conseguir gerenciar a orquestra. Como assim? A gente sabe que a música, sobretudo, está ligadíssima com a questão artística. A questão de humanas, né, ela é muito diferente das questões de exatas. Você lida muito, claro que você tem a ciência ali, a física, a matemática, mas você lida muito com egos, né? A maioria dos músicos, luthiers também, sempre acham que são os melhores. Eu sou o melhor, eu tenho um talento, eu tenho um dom extraordinário. Sempre tem essa opinião. Eu sou o melhor, o meu vibrato é o melhor. E o maestro, ele precisa saber administrar estes egos. Uma orquestra média, 75 músicos. São 75 egos que acham que foram privilegiados, né, com um talento extraordinário. Alguns, às vezes, até são. Mas e esses egos começam a entrar em conflito. Por quê? O fulano dali do violino, ele acha que a arcada tem que ser tá, tá, tá. O outro acha que é tá, tá, tá. O outro acha que é tá, tá, tá. O outro acha que é assim. Na hora de você gerenciar isso, ajudar os músicos a definir, se você não tiver uma boa mão para equilibrar tudo isso, os temperos, você vai fazer a orquestra virar um ambiente terrível. Porque um acaba brigando com o outro, ou seja, o maestro, sobretudo, ele precisa gerenciar os egos dos músicos. Ele precisa isso não é fácil. Isso é muito difícil. E isso tem, eu diria que na maioria das orquestras sinfônicas, até agora não toquei em nenhuma que não tivesse isso, tá? Então é muito complicado. Você como regente tem que saber disso e evitar. Outra coisa que leva a acontecer isso, a questão escolástica, a questão das escolas. Vocês podem imaginar o seguinte, rapidamente uma explicação, aprofundando com isso. Muito antigamente, uma viagem para uma outra nação levava 1, 2 meses, até mais de navio. O pessoal, além de preparar mala para ficar lá na Itália 6 meses, tinha que preparar a mala do avião, do avião, né? E aí o que acontecia? As distâncias eram maiores. Você não conseguia. Hoje, eu estou gravando esse vídeo à tarde, eu consigo almoçar amanhã na Itália. Isso jamais era pensado, ou seja, as distâncias foram encurtadas em relação ao tempo do que na antiguidade. Então você tinha, no período barroco, e em outros períodos também, mas eu citei como exemplo, várias escolas, escola franco-belga, escola francesa, escola italiana, escola alemã, escola russa, bem sedimentadas, cada um com as suas características. Até aí, maravilhoso, a tradição é igual às culturas. Mas também nasceu uma cultura muito complicada, de que só a minha escola funciona, só a minha escola presta, só o meu jeito de fazer tá certo. E isso a gente ainda vê muito enraizado em algumas técnicas. E quando isso acontece, os conflitos entre um músico e outro dentro de uma orquestra serão evidentes. Ou seja, a sua função em gerenciar é fazer com que esta filosofia maluca caia em desuso. Claro que cada um vai ter a sua escola técnica, mas estou dizendo conflito, né? E você consiga fazer com que os músicos toquem como um só, como um grupo.
Esta é a questão do gerenciamento. Ah, mas como que eu vou fazer isso, Felipe? Você vai descobrir como é a personalidade dos seus músicos, como que você vai conseguir trabalhar com eles, tá bom? Isso daí é uma das funções mais difíceis do maestro. Se engana muito aquele que fica assim, maestro aqui, eu vou reger. Como eu já falei em outros vídeos, você consegue ensinar uma criança a mexer os braços e imitar os gestos igual o Karajan. Claro, não estou falando com a mesma profundidade, mas eu quero ver ensinar alguém a montar um ensaio, a trabalhar uma interpretação igual ele e grandes outros maestros. Não vai. A gente sabe que não vai, tá? Então, este é o trabalho, gerenciar o seu ensaio. Você tem que ter uma técnica para isso. E você vai desenvolver essa técnica. Este quarto elemento é muito importante. Eu já vi a gente em orquestras, né, tem grandes problemas, porque ao longo, isso acontece em qualquer profissão, né, mas ao longo do tempo, os músicos iam, claro, de um pedaço, de um grupo, eles iam se odiando uns aos outros, porque, eu sou dessa técnica, outra dessa, outro quer fazer a cada assim, né? Claro, onde tem gênero humano tem problema, né? Não é? Mas, se você deixar isso crescer dentro da sua orquestra, você vai ter muito problema para fazer a orquestra tocar junto, tá? É sua função, não deixa isso vicejar, tá? Corte o mal pela raiz, crie elementos. Os músicos, você pode criar até dinâmicas para que não são exatamente musicais, para fazer eles trabalharem como uma equipe. A orquestra é uma equipe, tá bom? Não é maestro versus orquestra, é um grupo só. Senão não vai para frente, senão não vai. Eu sei o que eu estou dizendo, eu já assumi orquestras divididas, orquestras que não funcionavam, fulano odiava fulano, não adianta, eles vão ter que tocar juntos, tá? Sua função é isso. Espero que tenham compreendido, tá bom? Quinto erro. Esse é um erro, assim, que pode ser um erro crasso do maestro, um erro crasso seu que está aprendendo regência, com licença. Desculpa, a gente fala muito, não tem como. O que acontece? Não montar um repertório. Quinto erro. O que eu quero dizer com não montar um repertório? Imagine o seguinte, você recebe, tá, a grade de apresentações. Vou dar um exemplo aqui. Você vai ter uma apresentação por mês com a orquestra, tá? Você vai ficar repetindo a mesma apresentação todos os meses? Nós vamos tocar Primavera de Handel, Primavera de Vivaldi, o Aleluia de Handel, Brandenburgo do Bar e o concerto tal do Tchaikovsky, barroco e romantismo. Legal, né? Vamos lá. Aí na segunda apresentação, no mês de fevereiro, a mesma coisa. Terceira, você não vai ter público, a orquestra vai cansar, os músicos mais empenhados, são aqueles que estudam mais, vão embora, porque nós já falamos, né? Nas orquestras de aprendizado, nas orquestras amadoras, principalmente orquestra de igreja, orquestra que a intenção não é ser uma orquestra profissional. Você tem ali os músicos que estão muito no início, no geral a maioria que é intermediário e um ou outro mais avançado, normalmente os chefes de naipe, os espalas, né? Inclusive uma curiosidade, algumas orquestras fazem testes e avaliações separados para chefe de naipe. E se você tem essa curiosidade de saber como funciona o teste para uma orquestra sinfônica, deixe a pergunta que eu posso fazer um vídeo falando só como um maestro avalia os músicos na hora do teste. Voltando para o repertório. Então, é interessante que você monte um programa para a sua orquestra ao longo destes 12 meses. E aí você vai analisar, este mês eu tenho tantos ensaios, eu vou montar, a gente vai tocar tal peça. E esse programa, em geral, ele vai fazer sentido, né, esse ciclo. Por que ele vai fazer sentido? Porque os músicos têm que aprender com esse programa. E normalmente eles têm nível progressivo de dificuldade.
E a plateia também. Você presenteia a plateia, que neste caso dessa área nossa, normalmente é uma plateia muito cativa, né? Porque, assim, é uma plateia mais erudita. Quem vai assistir uma orquestra sinfônica, aquela pessoa que tem assinatura lá da Sala São Paulo, do Teatro Municipal, né? Não estou menosprezando e nem tirando sarro de ninguém, mas é diferente da pessoa que vai no show lá da fulano e do fulano, vocês sabem, né? Que é um público um pouquinho diferente. E o que acontece? Você, como tem um público cativo, tem a oportunidade de também mostrar o crescimento da sua orquestra, que é uma orquestra em ascensão, tá bom? Isso você pode usar. E aí, quando você monta esse repertório, você já passa para os músicos, né, o calendário, né, porque é normal, no caso já mais profissional, tá? Não no caso amador, que os músicos toquem mais de uma orquestra para garantir o seu sustento. Porque são poucas as orquestras que pagam um salário que o músico pode viver só daquela orquestra. Então, que era o meu caso, quando eu tocava profissionalmente, tocava em um monte de orquestra, evento aqui, evento ali, a gente vivia como podia, né? Ou seja, ali naquele programa você já tem um repertório. E muitas das vezes, quando a orquestra é organizada, você já tem a tua partitura. Você vai tocar em outubro e nós estamos em janeiro. Por quê? Às vezes você vai tocar uma sinfonia muito complexa, uma sinfonia de Sibelius, e aí você tem trechos muito difíceis para aqueles naipes específicos e o músico já vai trabalhando aquela partitura. Ele já vai estudando. Quando chega na hora, tá com tudo na mão. Porque não tem nada pior do que você chegar no ensaio e o músico não estudou a parte dele. Você tem que ficar trabalhando nota por nota daquele naipe. O ensaio não é para estudar nota, o ensaio é para ajuntar os grupos. Você vai conseguir fundir os primeiros violinos entre si, depois eles com segundos, com viola, com cello, com contrabaixo, tá? E aí você vai conseguir fazer aquilo soar como uma orquestra só, tá bom? Então, tem vários conceitos de ensaio, ou seja, erro que você pode fazer, número 5, não montar um programa. Ah, o que a gente vai tocar? Ah, não sei. Não. Se você rege uma orquestra, você tem que ter um programa. Ah, mas a minha orquestra é da igreja, né? Eu não consigo controlar a partitura que a gente vai tocar, porque tem os cânticos, louvores, eles são entoados aleatoriamente. Tá bom, você consegue controlar no ensaio. O que você faz? Tá lá nos dias da igreja, que tem os cultos, os serviços religiosos. O que você faz? Tá lá, com papel e caneta. Músico, maestro, papel e lápis. Pelo amor de Deus, tem que ter. Deu problema em tal hino? Anota o hino e o problema. Anota a partitura e o problema, o louvor e o problema. E aí, o que você vai fazer? No dia do ensaio, você já chega lá no ensaio. Pessoal, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos, não vamos ficar aqui, chama tal, eu quero tocar tal melodia. Não. Nós vamos consertar as partituras, os hinos, os louvores que deram problema nos cultos. É para isso que serve o ensaio, tá? É para isso que serve o ensaio. Por favor, o nome é ensaio, é para ensaiar, tá? É sua função, regente, maestro, é seu dever, tá? Ou seja, não montar um repertório. Ó, eu disse não montar um repertório, eu não disse nem montar um ensaio, tá? Montar um ensaio é outra coisa. O ensaio você vai montar depois que você tem o repertório. Agora, mais bronca para os alunos de regência, que eu sempre falava, agora tem mais bronca para vocês, alunos de regência. 6ª questão. Não ensaiar no ensaio. Ah, como assim não ensaiar no ensaio? Gente, muitas das vezes nós ficamos muito dispersos. A gente conversa 10 horas e não produz nada. Às vezes se utiliza o tempo do ensaio muito mal usado. Ou seja, quem que é o líder daquela orquestra? Quem que é o maestro? Quem que está encarregado pelaquela orquestra? Você precisa trabalhar, ensaiar. Você vai fazer assim.
Ah, meu ensaio tem 1h30, tem 2 horas, 3, e eu vou, cada peça eu levo tanto tempo. Organizar o seu ensaio, tá? Por favor, ensaie no ensaio. Ah, eu perco muito tempo com a afinação da minha orquestra. Nunca se perde tempo com a afinação, tá? Já vi muita gente falando, vamos perder tempo com a afinação. Não, o que você vai fazer? Você talvez precise chamar algum músico especialista de cada instrumento para ensinar eles a afinarem os instrumentos. Aí eles vão conseguir afinar com um pouco mais de performance nos ensaios e você não vai investir tanto tempo. Ou seja, por favor, ensaie no ensaio. Felipe, me dá um exemplo do que é não ensaiar no ensaio. Posso dar vários exemplos. Eu podia ficar aqui até o celular descarregar de tanto exemplo, mas eu vou dar só alguns. Vamos lá. Ah, eu acho bonita tal partitura, tal peça, tal hino. Acho lindo, né? Então tá bom. Vamos pegar essa daí, pessoal. Vamos lá. Ela entra aqui no 3. Vamos lá de novo, que lindo. Ah, que legal. É lindo. De novo. Ah, que... Ensaiou? Tocou. Tocar não é ensaiar. Tocar não é estudar. Tá bom? Gente, eu vou dar um exemplo aqui na parte técnica. As pessoas, às vezes, me procuravam para fazer aula de violoncelo, pensando que elas iam ficar assim o dia inteiro, assistir o Rostropovich tocando as suítes. Eu vou pegar o violoncelo. É 99% transpiração, 1% inspiração. Corda solta, escala, feiar, Dotzauer, Popper, Duport, nota, corrige, afinação, violino a mesma coisa, viola a mesma coisa, trombone, fagote, oboé, percussão, solfejo, tá? Tocar é só o final. É só o final. É trabalhar nota por nota. Ensaiar e estudar não são coisas assim muito agradáveis. É maçante, é dolorido, é calo na mão, tá? E o que seria ensaiar essa melodia que eu cantei para vocês de Felix Mendelssohn, Felix Barthold Mendelssohn? O pai dele queria que ele fosse advogado e ele quis ser... Não, agora me falha a memória se o pai dele queria que ele fosse advogado ou médico. Eu acho que ele queria que ele fosse advogado. O pai de Brahms, acho que ele queria que fosse médico. Não lembro. Depois eu conto para vocês a história. Ou também essa partitura, às vezes é atribuída à irmã do Mendelssohn, Fanny Mendelssohn. Enfim, depois a gente conta a história. O que seria estudar? Seria trabalhar ela. Vamos lá, pessoal. Entramos aqui no terceiro tempo, né? Lembrando que o quaternário é 1, 2, 3, 4. Lembrando que o ternário é 1, 2, 3, tá bom? Diferente, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, tá bom? Bom, vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Vou respirar no 2, a gente entra no 3. Não está precisa essa entrada. Vamos de novo. Tá, vamos trabalhar de novo. Ah, não. Só o naipe de metais, só vocês. Não, o trompete não tá entrando junto, só os trompetes. Tem um trompete desafinado. Agora acertou, parabéns, muito bom. Agora entra todos os metais. Agora só as madeiras. Vamos considerar saxofone das madeiras. Já falei, né, da classificação. Ah, não, tem um sax que não tá entrando junto. Cuidado, oboé, não sei o que lá. Trabalhar, ensaiar. Agora só as cordas, não. Tem um violino, sempre tem, né? Um violino entrando antes, sempre eu adoro. E muito comum com violinos, né? O pessoal dos sopros respira e como não tem que respirar, a gente entra na frente. Isso é ensaiar. Ah, mas aí a orquestra vai achar que eu sou chato, que esse maestro, essa pessoa encarregada para essa orquestra, né, só fala, não toca.
ensaio é para ensaiar. Você precisa, lembra quando eu falei de gerenciar? Gerenciar aqui, sua orquestra. E acostumando aos poucos eles, que aquela 1h30, 2 horas, 3 horas, está ali para corrigir problemas e não comer lanche depois, tá? Tá ali para corrigir problema, tá? Então, vamos, por favor, corrigir os problemas. Tem muitos grupos amadores que a gente mais apresenta do que toca, do que ensaia, perdão. Tá? Então vamos ensaiar. Ensaio. 7º erro que você pode estar cometendo na sua orquestra. E eu vou confessar que a orquestra que eu regia da Infraero, às vezes eu me empolgava e cometia esses erros. Desculpa. O que acontece? Não contar histórias nos ensaios. Só se for história da música relacionada à peça. Lembra que eu contei? Eu acho que não está nesse canal, acho que está no canal do Ateliê Camboiano, que eu falo de como ouvir, que eu conto as histórias de algumas peças. Claro, você vai tocar a Finlândia, contar a história Amazing Grace, tocando o concerto para violoncelo do Dvorak, conta a história de que uma mulher que ele amava, ele recebeu a notícia, enfim, tá bom, isso aí pode. O que eu estou dizendo é aquela dispersão de chegar e ficar contando histórias que não são concernentes ao ensaio. Gente, um dos grupos que mais dispersam, olha que eu já dei aula de várias coisas, já dei aula de teoria, história da música, harmonia, contraponto modal e tonal, organologia, né? E o grupo que mais dispersa é a orquestra. Por quê? Quando você está com o instrumento na mão, você fica, né, um pouco ansioso, é normal. Principalmente quem está começando a estudar agora, ou aquele músico que não trabalha com música, trabalhou o dia inteiro com o que ele não queria, com o que ele não gosta, e agora à noite ele está ali com o instrumento, ele está empolgado, ele está ansioso. O que acontece? E você ficar dispersando, você vai dispersar, você não está gerenciando o seu ensaio. Às vezes, eu regendo a Orquestra Sinfônica lá da Infraero, a Orquestra da Infraero que depois se tornou Sinfônica, depois a gente conseguiu sopros, estava regendo e contava, nossa pessoal, vocês viram isso? Nossa, já dispersei, meu Deus, tô falando coisa que não tem nada a ver com ensaio, desculpa gente, vamos lá, volta para cá. Ou seja, ter um foco, não ficar contando história, história daquilo, dali, não, tá? História da música para entender a peça, sim. Historinha que não tem nada a ver com aquele momento, não. 8º erro. Se aqui mostra se o trabalho foi bem feito ou não. 8º erro. Não reconhecer os períodos. Uai, Felipe, como tal? Vamos lá, vou explicar para vocês. Imagina o seguinte. Nós temos os períodos da história da música que são mais executados. Normalmente, barroco, classicismo, romantismo. Já dei uma aula sobre isso. Vou resumir rapidamente. Período barroco, né, de 1600 ou 1620 a 1750. Existe o primeiro barroco, que é de 1600 ou 1620 a 1700. O segundo barroco de 1700 a 1750. É o período de Bach, Vivaldi, Handel, aqueles compositores mais antigos. Depois nós temos o classicismo, que é o período de Mozart, né? Depois nós temos o romantismo, Tchaikovsky, e alguns compositores estão na transição, igual o Haydn. O Haydn está passando do barroco para o classicismo. É claro que o Haydn nunca foi muito barroco, mas quando a gente ouve as primeiras obras de Haydn, elas têm mais pé no barroco, as últimas mais no classicismo. Quando a gente ouve Beethoven, que é a transição do classicismo para o romantismo, as primeiras sinfonias de Beethoven, as características ali do classicismo estão muito em voga, e depois ele começa a inaugurar o que é o romantismo,
nas suas últimas obras, colocando coral na sinfonia, que até então era inédito, ninguém tinha feito. Cada um destes períodos, destes 3 períodos, tem as suas características próprias, tá? Por exemplo, um exemplo que não tem nada a ver, mas um exemplo. Feijoada tem característica de feijoada, lasanha de lasanha e bolo de chocolate, bolo de chocolate. Claro que existem várias receitas aí, mas cada um tem sua característica. O que acontece? O barroco, os instrumentos eram diferentes, a cabeça dos compositores era diferente, onde eles viviam muitas vezes era diferente da evolução que depois aconteceu no classicismo, dos instrumentos, dos acessos, e depois mais ainda no romantismo. O som nestes períodos era diferente, o tamanho das orquestras eram diferentes. Barroco, câmara, ficava na câmara. Classicismo começa a ter mais questão de teatro. Romantismo muda tudo. No romantismo eles começavam a apagar as luzes, né, para a plateia ficar mais quieta. Já no classicismo não era. Tanto é que as óperas mais antigas, a abertura da ópera era uma, assim, no bom sentido, barulheira na orquestra. Era, por quê? Para o público ficar quieto. Para o público ficar quieto, né? Porque o que acontecia? Era aquela coisa muito, o pessoal comia na plateia, né, no barroco e no classicismo, estava lá assistindo e comendo, coisa que depois mudou. Tanto é que a tradição de jogar tomate não é uma tradição. A questão de jogar tomate vem daí, tá bom? Resumir rápido, seriam aulas, tá? Eram meses de aula desses períodos, sempre vai ter alguém que vai falar, mas é muito resumido. Não, é um resumo. Se a gente fosse fazer aula, nós pegaríamos estes períodos, tá? E faríamos, tem gente que se especializa, doutorado, pós-doutorado, só num período, faz a sua especialização só num período, tá? Entenderam, né? Que é uma noção. Aí, qual que eu falei que era o 8º problema? Não reconhecer os períodos. Aí você toca uma peça barroca, na sua apresentação, uma clássica e uma romântica. Sei lá, vamos montar um programa aqui. Concerto Brandemburgo, do Johann Sebastian Bach. É alguma sinfonia do Mozart, Sinfonia 39 do Mozart. E aí você coloca uma peça ultra romântica, um concerto para violino e orquestra do Tchaikovsky, do Brahms. E aí a orquestra vai executar essas 3 peças. Todas as 3 peças com o mesmo som. Todas as 3 peças iguais. Não tem nada a ver. São peças que geram contrastes. Tá aí na sua função tocar cada um como maestro, você ensinar a orquestra, mesmo com um instrumento moderno, que não é um instrumento de época, moderno, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Não é um instrumento de época, barroco, não é um arco de época. Mesmo com nossos instrumentos atuais, você tentar não fazer tanto vibrato romântico, né? Tocar um pouco mais parecido com o barroco, um pouco mais com o clássico, para você não pôr tanto tempero na comida e você descaracteriza o gosto da comida. Um exemplo bem simples, você pega uma pizza e põe tanto ketchup, tanto que você tira o gosto da pizza e só fica gosto do ketchup. Eu não faço isso, tá? Então vocês entenderam o que eu quis dizer. Reconheça os períodos, aprenda as características e ensine para a sua orquestra tocar. Ah, mas minha orquestra é na igreja, dá para fazer isso? Claro que dá, tá? É só trabalhar. Claro que isso aqui, você não vai fazer do dia para a noite, mas você vai conseguir fazer, tá bom? 9ª questão. Muito importante, tá? Essa 9ª questão é de importância precípua. Respeitar a essência da peça. É muito comum os maestros errarem nesse ponto. A peça é uma peça sóbria, é uma peça triste, né? É festa, aqui é alegria e tal.
mas às vezes ela foi escrita num contexto, principalmente se a gente estiver falando de música religiosa, tá? Que se você ler a letra é importante, tá? Eu não sei para onde eu vou, olha a letra. Às vezes, quer ver um exemplo? Uma vez eu estava em um ensaio religioso, ensaio de uma orquestra de uma igreja, e a letra daquela peça, daquele hino, era mais ou menos assim: no Calvário, vocês sabem o que é Calvário? Da dor, Calvário da dor, Jesus morreu dizendo. No Calvário da dor, Jesus morreu dizendo. E aí estavam os trechos em hebraico, ele ia lá, perfeito. E aí, quem conduzia aquele grupo musical disse que tinha que ser alegre. Pá, que alegria, a tristeza ficou lá fora. Tá, mas a letra diz isso? Este é um dos maiores erros que o maestro pode cometer, né? Você chega, né, alegre, pá, não, aqui não é. Se a peça for festiva, você vai jactar na orquestra aquele sentimento de felicidade. Se a peça for triste, não vai. Você chega num funeral, da mesma maneira que você chega numa festa de aniversário? Não, se você faz isso, né, tem que internar quem faz isso, né? É a mesma coisa, a sua função como maestro é abrir os olhos da orquestra para isso. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Não é tão simples, mas você vai ensinar, pedir para a orquestra um som mais sóbrio, um som mais sutil, um som mais fechado, um som mais escuro nessas peças mais flébeis, mais fechadas. Um som um pouco mais aberto, mais alegre, nessas peças mais festivas. E sua função como maestro é reconhecer isso. Isso é muito, muito, muito importante. Faça isso que você vai conseguir conduzir, ou seja, nono erro do maestro é esse. Mas, Felipe, mais uma vez, eu não sei o que é um som assim, o que é um som assado. Ou seja, lhe falta repertório. Então, qual é a dica que eu vou te dar? Ouça muitas peças. Na medida, é igual quando, eu sempre dou esse exemplo, eu gosto muito de vinho. Primeiras vezes que eu tomava, numa degustação, as pessoas viravam para mim e falavam assim, o enólogo do lugar, olha, esse daqui tem sabor disso, daquilo, disso. E muitas das coisas que ele falava eu não conhecia. Essa aqui, trufas negras, esse de não sei o que lá, e você fala, nossa, eu não sei, eu não posso comparar porque eu não tenho repertório. Se você não tem repertório, o que você precisa fazer? Ganhar repertório. Como ganhar repertório? Ouvindo. Eu vou ouvir agora todas as sinfonias de Beethoven. Ouve a primeira sinfonia, depois ouve ela de novo, aí você ouve ela com outra orquestra, e vai fazendo isso na medida em que você vai tendo tempo. Isso aqui é um canal para quem quer se especializar, certo? E vai ouvindo, e você vai conhecendo mais, você vai entendendo mais a esse respeito, tá bom? E aí você vai perceber, olha, o que aconteceu aqui, quer ver? Concerto, eu já contei essa história de violoncelo do Dvorak, né? Então, primeiro, segundo, terceiro movimento. O concerto, ele vem numa dinâmica, ele vem numa direção. De repente, no final do terceiro movimento, ele muda de direção. Anton Dvorak foi convidado para assumir, né, o conservatório, como diretor do Conservatório de Nova York. Ele morava na Boêmia. Foi lá, viajou de trem, e assumiu. E aí, quando ele estava escrevendo esse concerto, ele recebeu a notícia de que uma mulher que ele não tomava morreu. E ele ficou consternado. E ele tinha escrito para ela uma canção. Ele pega essa canção e coloca no concerto. Então você tem concerto para violoncelo, o cello solando. E neste dado momento, o cello começa a conversar com um violino solo, e a orquestra acompanhando. Então você tem dois solando, que representavam provavelmente ele e essa mulher conversando. Aí, aquilo é triste. Como você fala, tem que ser alegre, não é.
apresentando às vezes uma morte, uma má notícia. Então você precisa conhecer, né, para saber isso. No nosso caso, no caso de música vocal, melhor dizendo, é mais fácil ainda. Por quê? Pega a letra, leia a letra. E a orquestra tem que tocar essa letra, tá? Tem que tocar essa letra. Essa é a intenção. Ou seja, 9. Respeitar a essência da peça, tá? É sua função como maestro. 10ª questão, muito importante. Muito, muito, muito mesmo. Já vou chegar na 11ª, é porque a maioria das batutas são inúteis. Desculpa mais uma vez. Gravo vários vídeos, então preciso estar tomando água. O que acontece? Organização da orquestra. Já mencionei para vocês, né? Eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, sobre a formação da orquestra. Nós temos aqui primeiros violinos, segundo, viola, violoncelo, tá? Às vezes, o espaço que você vai tocar não permite fazer isso, você faz diferente. Mas existe uma organização. Vocês já entenderam onde eu quero chegar. Você, como regente, principalmente que está começando a estudar, não vai conseguir dar uma entrada se você tem na sua orquestra 3 tubas. Uma está aqui, outra está lá e outra está lá. Eu vejo que muitas orquestras, os músicos vão chegando, principalmente quando se faz alguns ajuntamentos musicais, e sentam onde quiser, onde eu sentir de sentar, eu vou sentar. Quero sentar ali, eu vou sentar ali, eu quero sentar. Você tem aqui violino, flauta, viola, violoncelo, trombone. Não vai funcionar, nem se juntar todos os grandes mestres, nem o Beethoven ia conseguir escrever com uma formação assim, tá? Organiza a tua orquestra. Pessoal, antes da gente começar o nosso ensaio aqui, vamos organizar? Ó, aqui é sua violino, puxa, faz a gentileza, esse músico, por favor, senta aqui, organiza a tua orquestra, tá? Organiza a tua orquestra. É mais fácil ainda, você que é o regente, estar lá antes desses músicos chegarem para você organizar, tá? Não fazer o regente estrela que chega 1 minuto antes e todo mundo tem que mudar. Não, organiza a tua orquestra. É sua função como regente fazer isso tanto numa orquestra profissional como numa orquestra amadora. Uma orquestra profissional, o músico já sabe onde vai sentar. Ele já chega, ele tem o local dele, o lugar. Muito embora, às vezes, se faz rodízio, mas é dentro do naipe, ó. Aqui é o naipe de cellos, onde tem da primeira à 4ª estante, normalmente. E cada estante, 2 cadeiras. O que se faz? Faz um rodízio, né? Nessa apresentação o músico sentou ali, na outra ali, faz um rodízio. O músico sempre sabe onde vai sentar. Uma orquestra amadora nem sempre se sabe onde vai sentar. É sua função ajudar os músicos. Por quê? Como eu falei, os músicos, às vezes, neste outro exemplo, não vivem disso, não são profissionais. Então, às vezes, na cabeça dele, não tem problema um sax barítono sentar do lado de um violino e do lado de uma tuba gigante. Não vai funcionar. É sua função organizar o melhor possível dentro do seu espaço. A gente tem limitação de espaço, é normal, acontece, tá bom? Ou seja, organize tua orquestra, que isso vai facilitar o seu ensaio. 11ª coisa que um maestro nunca pode fazer. Jamais, tá? E última, para a gente encerrar esse vídeo. Pessoal, tanto aqui quanto pelo Instagram, que é diferente do Instagram do Ateliê Canroyan, eu já falei, vocês têm como nos acompanhar. Por favor, nos acompanhem, tem vários temas e ideias, temas, fiquem à vontade, podem enviar aqui, tá bom? Só para encerrar essa questão aí da organização da orquestra, uma construção civil. Por mais que seja uma construção de pessoas que assim se juntaram para fazer uma cooperativa ali. É de qualquer jeito? Ah, não, eu quero subir parede. Ah, eu quero... Não, não é. Cada um tem o seu lugar, tem a sua hora ou de trabalho, tá? Mesma coisa numa orquestra. Por que na orquestra vai ser diferente? Né?
Prometi para vocês que era muito importante essa última. 11º erro. Por que a maioria das batutas é inúteis? São inúteis, melhor dizendo. Vamos lá. Vamos imaginar que aqui nós temos na minha mão uma batuta. Uma caneta. Essa caneta é praticamente transparente. Vocês vão ver? Muito difícil, certo? Muito difícil. O que acontece? Hoje, muitos lugares, principalmente muitas igrejas que têm orquestra, tem fundo branco. Quase pouca cor escura de tão branco que é. Qual que é a cor da batuta que se usa normalmente? Branca. Você não vê a batuta. Simples assim. A maioria das batutas são brancas. Por quê? Os teatros normalmente são escuros. A roupa do maestro, embora a camisa seja branca, mas o paletó, o fraco, o smoking são pretos. Então a batuta contrasta, tá? Com o maestro, com o ambiente. É a mesma coisa. Então se você tem uma batuta branca e você rege num lugar que o fundo é branco, arruma uma batuta mais escura, atinge ela, porque aí você vai conseguir que os músicos te acompanhem. Às vezes os músicos estão te vendo, tá? E a culpa às vezes é nossa como regente. Não arruma isso, eu vou reger num lugar claro, batuta escura. Lugar escuro, batuta clara. A batuta tem que gerar contraste. A batuta é a extensão da sua mão, tá? É a extensão da sua mão. Se o gesto for bom, você amplia um gesto bom. Se o gesto for ruim, você amplia um gesto ruim. Ou seja, batuta tem que contrastar. Espero que tenham gostado destes 11 itens do que jamais se fazer numa orquestra, tá bom? Ideias, dúvidas, sugestões, podem colocar aqui nas mensagens, que assim que possível vou atendê-los. Muito obrigado por nos acompanhar.